perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça... Bomba, bomba, bomba! Atenção, pessoal, que a notícia que eu vou trazer daqui agora para vocês é uma verdadeira bomba. Uma bomba sem precedentes. Para vocês entenderem do que eu estou falando, eu vou colocar a notícia aqui na tela para vocês verem. Lira alerta sobre PEC que pode enfraquecer o executivo e acirrar tensões entre poderes. Acompanhem comigo essa matéria para vocês entenderem o tamanho desta bomba. Em sua última semana como presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira fez um alerta incisivo a aliados sobre os desdobramentos do embate entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, em relação às emendas parlamentares. Lira destacou que caso o STF insista em interferir na gestão dos repasses, o Congresso poderá aprovar uma proposta de emenda à Constituição que tornaria obrigatórios todos os tipos de transferências decididas pelo Legislativo. A medida, considerada uma bomba política até por Lira, é vista como uma potencial desestabilização do presidencialismo. Abre aspas. Seria o fim do presidencialismo, de qualquer governo, seja de direita, esquerda ou centro. Fecha aspas. Afirmou Arthur Lira. Segundo relatos de bastidores, a PEC, que enfraqueceria o poder executivo, ao retirar o seu principal instrumento de articulação política com o Congresso, foi apelidada por parlamentares de PEC do fim do governo. Apesar do acordo provisório, o clima entre os poderes continua tenso. Arthur Lira alertou que, independentemente de quem esteja no comando da Câmara ou Senado em 2025, a PEC poderá ser incluída na pauta, demonstrando que o Congresso está disposto a usar medidas extremas para garantir a autonomia entre as emendas. Bom, vocês entenderam o tamanho desta bomba, né? Se tirarem o repasse das emendas parlamentares da mão do Lula, acabou o poder de negociação dele com o Congresso. Acabou o governo. Já era. E tipo assim, vai ficar ruim para todos os outros presidentes que assumirem, porque eles vão ficar, tipo, na mão do Congresso completamente. E a situação do Lula não está nada boa mesmo. Até os próprios petistas estão contra ele. 3 petistas que votaram contra o pacote de Lula. Lula não consegue mais aglutinar nem o próprio partido, sinal claro de que o governo está capenga. Assim, a votação do pacote de corte fiscal do governo Lula, aprovada nesta quinta-feira 19 pela Câmara dos Deputados, contou com 3 votos contrários de parlamentares do Partido dos Trabalhadores. É isso mesmo. Os 3 deputados petistas contrários ao texto, Natália Bonavides, Dionilson Marcon e Rui Falcão. Além deles, os 12 deputados do PSOL e a deputada Dula Salabert votaram contra o texto. Até os próprios petistas já estão contra ele. A própria esquerda já está contra o Lula. Isso é sinal que ele não dura mais muito tempo no cargo. E Tarcísio pede afastamento do governo de SP por 15 dias. O vice Felício Ramute irá assumir o posto durante o período. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comunicou um afastamento de 15 dias do cargo. Ele se manifestou por meio de um ofício enviado para a Assembleia Legislativa de São Paulo e divulgado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira 19. Tarcísio ficará fora do país entre 27 de dezembro e 10 de janeiro para tratar de assuntos particulares, de acordo com o texto do ofício. O vice Felício Ramute irá assumir o posto durante o período. Segundo o governo do estado, Tarcísio estará de férias com a família. As informações são da CNN Brasil. Vamos falar do Brasil, que vai virando cada vez mais uma nação fracassada. Ninguém no mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu, diz Lula. Quando sai essa entrevista, o dólar começa a disparada. Eu já fiz em outras ocasiões
no Braddock e na Oeste Sem Filtro, a analogia que eu vou ter que repetir aqui, porque é a melhor que eu consegui encontrar. Deram as chaves do bar de volta para o Bebum. Ele não prometeu sequer que ia mudar. Apenas acharam que ele poderia querer mudar. E ele, bêbado, gritou: eu sou o mais sóbrio dessa bagunça, dessa jossa aqui. Aliás, eu sou abstêmio. O que você acha que vai acontecer? Todo mundo olhou e falou assim: não só esse cara já voltou a desviar a bebida toda para a barriga dele, como ele vai acabar com a bebida. Ele vai consumir tudo que tiver pela frente, até álcool tubarão. Porque ele é um alcoólatra no comando do bar. Isso é o Lula no comando das finanças públicas, das estatais. Por algum motivo, tucanos, economistas de mercado, pseudo-liberais, acharam que ia ser diferente. Agora o clima é esse. O Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. E nesse texto do Antônio Camarote, na Forbes, ele conclui dizendo que precisa ter uma pressão da sociedade civil por onde anda, as elites, pensantes. Muitos fizeram L. E que o Lula e o PT e o governo precisam falar sério em relação ao pacote. Tudo. Bom, se a esperança é essa, eu tenho uma má notícia. Não vai rolar. Não vai rolar. Helena Landau, uma das que fizeram o L. Nem Poliana resolve o pessimismo. Vai muito além da economia. A sociedade não confia mais nas instituições. Aqueles que deveriam colocar o interesse público como prioridade são os primeiros a cuidar do seu pirão, diz aquela que era chamada de musa da privatização e escolheu o PT vis-à-vis Paulo Guedes. Eu não vou aliviar a barra de João Moedo, Armínio Fraga, André Esteves, Pécio Arida, Pedro Malan, Helena Landau, Eduardo Janete da Fonseca, Luiz Stuberg e companhia. Essa turma, essa elite do Brasil, elite intelectual, elite financeira, eles tinham a obrigação de saber o que eles estavam ajudando a recolocar na cena do crime. Como Alckmin havia alertado, antes de escolher voltar junto. Vamos falar também sempre dos empresários petistas. Rubens Ometo, da Cosan, que doou 1 milhão para a campanha do PT e diz que agora estamos ferrados. A Luiza Trajano, do Magazine Luiza, são empresários petistas. A mídia nunca vai chamá-los assim. A mesma mídia que chamava qualquer um que enxergava virtudes na gestão do Paulo Guedes de empresários bolsonaristas. E foram todos eles perseguidos por isso. Nós vamos repetir aqui, até o último suspiro, que são empresários petistas, como a Luiza Trajano, cujas ações da Magalu estão ladeira abaixo. Faz o L aí. Só que ela resolveu, numa palestra, dizer que se você está insatisfeito, vai embora. O Luciano Trigo, na Gazeta do Povo, em sua coluna essa semana, escreveu sobre isso, Brasil ame ou deixe-o, resgatando, claro, o zeitgeist da época militar. Nas entrelinhas do slogan, a advertência aos incomodados era clara. Não, se não calarem a boca, o seu destino pode ser o exílio ou até mesmo a prisão, ou o sumiço. Agora, pelo visto, os empresários petistas estão na mesma toada. Somente em contextos de regimes autoritários ou em períodos de intensa polarização política, o amor ao país é tratado como sinônimo de apoio incondicional ao governo. É, aliás, o truque de todo coletivista totalitário. O Xi Jinping diz que se você criticá-lo, você não gosta do povo chinês.
O Fidel Castro sempre fez o mesmo. O Kim Jong-un faz o mesmo na Coreia do Norte. O Lula no Brasil. Eles confundem ditadura com povo, com nação. Eu escrevi sobre isso na Gazeta e é justamente o contrário. Se você é patriota, se você ama o país, você tem a obrigação de condenar empresários petistas oportunistas, safados, que estão sendo cúmplices de uma quadrilha que está, uma vez mais, destruindo a nossa nação, a nossa economia, a nossa democracia. E, claro, isso esbarra na Globo, que não tem nada de patriota, mas tudo de oportunista e petista, e que está nessa toada, né? Não atire, minha cognição é limitada, então prove. Memes alteram a cotação do dólar. Foi a nova piada involuntária dessa semana. Daniela Lima, na Globo News, culpando os memes pela alta do dólar. Detalhe que a Polícia Federal embarcou nessa. Essa ala lulista da Polícia Federal que não tem mais o que fazer e que fica perseguindo críticos, que é o que faz toda a polícia política em regime ditatorial comunista, totalitário. O Estadão alertando a ameaça de Lula ao Banco Central. Mas, de novo, isso não era previsível? Ao chamar de irresponsável a alta de juros e afirmar que vai cuidar disso, Lula faz pouco da autonomia do BC e lança dúvidas sobre a independência do seu escolhido Galípolo para presidir o banco. E quando alguém como Galípolo, que ontem estava dizendo que inflação é um fenômeno não monetário, mas de aquela baboseira toda, inércia dos empresários e blá blá blá. Quando um sujeito que vai assumir o Banco Central agora não entende o que é o fenômeno da inflação e ele passa a ser tratado como a voz de bom senso no grupo, você sabe que a coisa ferrou, está lascada. É o Aloysio Mercadante no BNDES, o Fernando Haddad no Ministério da Economia, o Galípolo no comando do BC e o Lula comandando tudo. Como é que pode dar certo? São negacionistas econômicos. Negacionistas econômicos. Me pergunto se Haddad está sucumbindo a negacionismo econômico, diz Horácio Laffer Piva. Empresário vê falta de apoio ao ministro da Fazenda e prevê piora do cenário e do humor na economia. Não é preciso ser profeta, ter bola de cristal ou nem mesmo entender muito de economia para saber que essa turma vai destruir, uma vez mais, o nosso país. Para mim, hoje nós podemos reduzir os principais problemas do nosso país em dois. Um, obviamente, é o PT, Lula e toda essa facção criminosa que foi tirada da cadeia e colocada na presidência. Segundo, justamente o grupo de pessoas que se esforçaram para colocar esses criminosos na presidência, que é alguns ministros ali, a maioria dos ministros da nossa tão valiosa Suprema Corte. Minha opinião, o PT, essa facção criminosa, não vão chegar ao final de 2026. E se chegarem, estarão tão desgastados, com a nossa economia tão destruída, que eles terão vergonha de pedir voto para o seu candidato. Essa é a minha percepção real. O Brasil, economicamente, está degringolando por uma das piores crises já vistas da nossa história. Por outro lado, e esse é um problema que, para mim, é o mais urgente a ser tratado, é essa ditadura do judiciário, a perseguição política, prisioneiros políticos, pessoas sendo condenadas a 17 anos, o fim da nossa liberdade de expressão, né, essa ditadura que a gente está vivendo, o fim dos direitos constitucionais. A Constituição já não vale mais nada. Aí me vai o Gilmar Mendes, no auge do seu brilhantismo, e solta essa aqui, ó. Moraes enche de orgulho a nação brasileira, diz Gilmar Mendes. Na sessão de encerramento do ano, o decano do STF prestou solidariedade a Alexandre de Moraes e citou o suposto plano de golpe. Moraes, né? O orgulho da nação, enche de orgulho a nação brasileira. Bom, acho que faltou combinar com a nação brasileira sobre esse fato, né, de que Moraes enche de orgulho a nação brasileira.
Porque saiu hoje uma pesquisa sobre o STF. Que tal Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, entre outros. E aí, a avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 12 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Roberto Barroso no Supremo. Opa, aqui a imprensa já está querendo culpar até o Roberto Barroso? Vamos lá, olha só como é que aconteceu. Preste atenção nessa queda daqui, ó. No início a avaliação do STF em 2022 estava em 46, péssimo, agora foi para 43. Agora, a avaliação do STF de bom estava em 31 no final de 2022. 31 caiu para 12. Olha essa queda, foi de 31% para 12% em um período de 2 anos, né? Praticamente, exatamente 2 anos. É uma queda gigantesca. E olha, até o pessoal do Lula não está gostando muito do STF, não. Vocês estão vendo? A grande maioria do pessoal do Lula não está muito feliz com o STF. Mas aí vem um outro detalhe que eu quero mostrar, que é esse aqui, ó. Gilmar Mendes fala que e os ministros do STF acreditam que eles são os grandes salvadores da democracia e que o Brasil confia neles, né? Aí eu chamo vocês para lembrar dessa pesquisa da Atlas Intel. Você confia no trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal? 50,9% não confiam. E depois tem como você saber ministro por ministro. Tá aqui, ó. Você tem imagem positiva ou negativa desses ministros do Supremo Tribunal Federal? Atlas Intel do início do ano, fevereiro desse ano. Quais são os ministros que as pessoas menos gostam? Alexandre de Moraes, 56%. Dias Toffoli, 60%. Aqui foi bem no auge, quando os Dias Toffoli estava basicamente liberando todos os corruptos e acabando com as multas das empresas envolvidas com a Lava Jato. Então nós temos 3 campeões aqui, os 3 mais rejeitados. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Que legal, hein? Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Enquanto isso, a maioria da população não confia no STF. Isso no início desse ano. Com a mais absoluta certeza, a essa altura do campeonato, os números são muito mais estarrecedores. Agora, cair de 31% para 12%, isso é gigantesco, gente. Isso é um colapso do sistema judiciário. Então, o que nós temos no Brasil? Lula responsável pelo colapso econômico, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, esses 3 responsáveis pelo colapso do sistema judiciário. Quando uma nação perde por completo a confiança na justiça, que deveria ser imparcial, quando se perde a confiança na justiça, são os ingredientes perfeitos para uma convulsão social, para uma ruptura social, inclusive talvez uma ruptura democrática. Se você não confiar em políticos, é natural, vamos dizer assim. Agora, uma população que na sua maioria não confia na justiça, não tem como ela prosperar. E as ações que o STF vem tomando só jogam cada vez mais lenha, mais gasolina nessa fogueira. No final desse ano, nós tivemos buscas e apreensões nas casas de assessores de Carlos Jordi, Sóstenes, busca e apreensão na minha casa, várias construções de narrativas, Polícia Federal indiciando pessoas que não têm nada a ver com o golpe, condenações de pessoas por estarem... Eu não preciso falar isso aqui, todo mundo sabe exatamente o que eu estou te falando. Essa corda uma hora vai arrebentar. Esse é o problema. Uma hora essa corda vai arrebentar e todo mundo vai se prejudicar. Tá na hora, já passou da hora, de aprender a conviver e pacificar as coisas, mas eles não querem pacificar. Eles querem sangue de vingança contra pessoas que eles já imaginam que cometeram crimes, mesmo sem terem cometido provas para isso. E é esse o Brasil que a gente vive. Vamos ter uma posse do Donald Trump no dia 20 de fevereiro, acredito que algumas coisas possam vir a mudar, nós vamos ter uma mudança de presidente do Senado, presidência da Câmara, mas aí já não temos muita certeza, porque o medo dessas pessoas de serem perseguidas pelo STF é muito grande. Temos que sobreviver até 2026. Eu sei
que eles vão tentar caçar, destruir, prender os principais nomes que poderão ser os próximos senadores em 2026, isso é certeza. Mas que os nomes que chegam lá, cheguem lá para defender a nossa democracia, a Constituição e restabelecer a sanidade, ao mínimo de sanidade no Brasil.